também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Ou seja, você quer ter esperança, porque a maior função do inimigo não é roubar teu dinheirinho. A maior função do inimigo não é acabar com o teu casamento. A maior função do teu inimigo é roubar a tua esperança. É quando você acha que agora não dá mais para mim. Agora meu pecado não tem mais jeito. Agora meu casamento não tem mais jeito. Quando você perde a esperança. A função do inimigo é roubar a tua esperança. Só que a esperança só vem quando você se gloria nas tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança, depois a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Você acredita que cada ser humano carrega uma mensagem? Claro. Cada ser humano carrega uma mensagem. E detalhe, quando eu respeito o que você carrega, você também vai respeitar o que eu estou carregando. Porque a mensagem que Deus te deu para carregar não é para te dividir, é para te completar. Então, todas as vezes que você transmite essa mensagem, é um nível de vida que você libera. Quando você fala, você atrai. Quando você vive, você atrai mais ainda. Então, essa mensagem que você carrega, ela é tão poderosa que ela é capaz de mudar as pessoas sem você tocá-las. Só através da mensagem. A mensagem é um nível de direcionamento. São placas, né? Você nunca vê... A placa nunca é maior do que o caminho. Mas são através das placas que as pessoas conseguem chegar no destino. Muito bom. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não nos diz para nós sermos o caminho, mas ele pode nos usar como placas. Placas de sinalizações. E essas placas têm palavras. São mensagens que nós carregamos. Muito bom. Quando nós direcionamos as pessoas, a gente fica tranquilo, porque a mensagem que a gente entrega às pessoas é só para direcioná-las. Eu acredito nisso. E às vezes as pessoas só não entregam essa mensagem ou por falta de vergonha, Sim. Falta de coragem, no caso, né? Ou por falta de coragem, ou por vergonha, ou porque elas acreditam, elas se diminuem tanto que elas acreditam, quem sou eu para falar com fulano? Eu tô falando com um cara muito 10 milhões de vezes maior do que eu em termos financeiros, em termos de tudo. Se eu fosse me diminuir, eu não poderia estar falando com ele. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, eu quero ler um versículo, que é Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu estava passando por uma dificuldade, que hoje eu vejo que não era nada. É impressionante como tem dificuldade na nossa vida, que você acha que é grandes coisas, quando você olha 10 anos depois e fala, pô, eu estava chorando por aquilo. Mas aí Deus me levou nesse versículo, nessa época, e fala que a gente tem que considerar motivo de alegria quando a gente passa por provação, porque a provação é que vai produzir, né, perseverança na nossa vida. A perseverança vai ter uma ação completa, vai nos fazer maduros e íntegros. Então, duas coisas que Deus espera da gente é maturidade e integridade. Olha aí. Uau. A fim de que nada lhes falte. Ou seja, se a gente for maduro e íntegro, nada vai nos faltar. E a gente só é maduro e íntegro se for perseverante. A gente só é perseverante se passar por várias tribulações. Meu Deus. Vamos... Essa é a matemática de Deus. Peguei. Vamos falar o seguinte. Por que o ser humano odeia passar por dor, por dificuldade, por tribulação, se esse é o caminho da maturidade e da integridade? Então, na verdade, as pessoas temem a aprovação porque, assim, eles nunca sabem o que vai acontecer no final, né? Embora Deus que permite a aprovação já sabe. Só que, você já percebeu que nenhum processo é eterno? Ele pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 10 meses, pode durar 2 anos, 3 anos, mas não é eterno. E outra, quando Deus quer atrair a sua fé, ele usa um processo. Mas quando ele quer atrair você, ele usa a dor. A dor te atrai para Deus. Porque tem dores que só Deus pode resolver. Verdade. Por exemplo, as pessoas querem ser vencedor, mas eles não querem aprender a vencedores. Você só se torna um vencedor quando você aprende a vencedores. Não existe crescimento sem dores. Se você está sentindo dor, é sinal que você está vivo. Se você está sentindo dor, é sinal que você está desenvolvendo. Uma mulher, quando ela vai dar à luz, ela precisa sentir as dores.
Porque a dor é um maior sinal que você está vivo e que o que você está gerando não morreu. Então, o processo você não entende quando entra, você só entende quando sai. Quando Deus quer moldar você, Ele não vai usar o sucesso, Ele vai usar a aprovação. A aprovação é o meio que Deus utiliza para forjar o seu caráter. Engraçado, quando você nasce, você não ganha digital do pé, mas quando você cresce, você ganha digital da mão. Por que quando você nasce é digital do pé? Porque vai falar da trilha que você vai ter que percorrer. Mas quando você cresce, vai falar dos seus feitos. Você estava falando de maturidade. Qual o grave problema? É que tem muita gente que cresceu, mas ainda não amadureceu. Muita gente. Então a gente acha que maturidade é ter cabeça branca, maturidade é ter mente plena. O maior trabalho de uma liderança é lidar com crianças adultas. Isso é muito difícil. Crianças adultas dá mais trabalho que menino. Tem 40 anos, mas mentalidade de 15. Muita gente Por assim. isso que lá no Éden, Deus não colocou um casal de meninos, colocou um homem e mulher. Se você pegar um casal de criança e colocar num jardim de manhã, quando você chegar lá atrás vai estar tudo quebrado. Porque menino quebra galho. Deus não te chamou para quebrar galho. Deus te chamou para você ser um ramo frutífero. Quem quebra galho não produz. Muito bom. Você começou falando sobre que as pessoas não aceitam a tribulação, a aprovação, porque não conseguem ver o futuro, né? Sim, não conseguem ver que isso vai levá-la para algo melhor. Isso, A gente recebeu recentemente aqui um especialista em aviação, o Lito, e ele estava explicando que as pessoas têm medo, muito medo de andar de avião, porque o avião, quando começa a tremer, você não consegue olhar o que está acontecendo. Eita. E ele falou o seguinte: se você passa por uma turbulência, eu ia falar tribulação, dá no mesmo, né? Turbulência, e sua água está na mesinha, ela vai tremer, mas dificilmente vai derramar. Mas você não consegue andar no carro com a água na mesma situação, porque com certeza vai derramar se você estiver no carro. Uau. Então por que você não tem medo de andar no carro, que treme muito mais, do que no avião? Porque no carro você está vendo para onde está indo. No avião a sua visão está bloqueada. Então o que te dá medo é a falta de visão. Uau! Então você tem que escutar isso de um especialista em aviação. Agora me diz uma coisa. Por que as pessoas, na sua opinião, na sua vivência, você é um cara que tem passado por muitos palcos, por muitas plataformas, muitos podcasts, por que as pessoas não ampliam a visão dela? Qual é a dificuldade delas de ampliar a visão? Então, o maior inimigo da visão é a vista, né? Peguei. Quem tem a vista fala do que vê e quem tem a visão fala do que crê. A visão é a oportunidade que Deus está te dando de enxergar o amanhã estando no presente. Quando eu cheguei aqui, eu vi a estrutura do lugar. Uau. E o que eu aprendi? Antes de Deus ampliar o lugar, Ele amplia a sua visão. Muito bem. Você um lugar como esse é impossível sem visão. É isso aí. Você viu primeiro para depois esticar o lugar. Então, qual o problema? É que as pessoas ainda estão viciadas no óculos. E Deus não quer te dar um novo óculos. Ele quer te dar uma nova visão. A visão é tão profunda que Deus não colocou nossos olhos na nuca, né? Colocou no rosto. Porque a visão não tem a ver com o passado. A visão tem a ver com o futuro. A visão tem a ver com o amanhã. Você já percebeu que uma flecha não pode ser liberada sem primeiro a visão ser conectada? É a visão que conecta ao destino e depois o arqueiro libera a flecha. É isso aí. A flecha não tem direção própria. A flecha está ligada, não é a mão do arqueiro, é a visão dele. Engraçado que a flecha é colocada na aljava que começa com a letra A. Isso. Depois ela vai para a mão do arqueiro que também começa com a letra A. Depois ela vai para o arco que também começa com a letra A. Depois ela vai para o alvo que também começa com a letra A. Só que antes dela ir para frente, o arqueiro puxa ela para trás. Por quê? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Primeiro ele te puxa para ele, depois ele te libera para as nações, para o seu destino. E outro mais, quando ele te puxa, quando ele te estica, quando ele te exige, as pessoas que têm à sua volta não entendem. Mas, Bruninho, eu não entendi. Ué. Agora que eu pensei que você ia voar, você está retrocedendo? Só que o que para muita gente é retrocesso, para Deus é impulso. Meu Deus. Ele só está te impulsionando, porque na hora que ele te soltar, irmão, a única coisa que vai te parar é o destino. Nem o vento, nem as palavras, nem o medo, nada. Quando Davi encontra Golias, ele não tem medo, né? Por que Davi não tem medo de Golias? Primeiro, porque a visão dele. Segundo, que todo mundo enxergava o Golias como gigante, mas o Davi enxergou o Golias como uma oportunidade. Talvez o que você está enfrentando não é um problema.
É uma oportunidade. Terminou o namoro, talvez uma oportunidade para você recomeçar. Mandou você embora daquela empresa, que se você não saísse de lá, talvez você não cresceria, né? Foi necessário você ser expulso. Salmo 119, 71 diz assim: foi bom para mim ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus decretos. Foi bom para mim ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus decretos. Parece que só a dor nos ensina alguns mandamentos bíblicos. Parece que só o sofrimento, quando é sentido no corpo e na alma. Porque, por exemplo, às vezes o sofrimento físico em si não te ensina muita coisa. Mas quando passa para a alma, aí a tua mente tenta se conectar com o porquê eu estou passando por isso. E a gente aprende muita coisa de Deus, não quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente quer ir para Disney. Quando está tudo bem, a gente quer ir para o melhor restaurante da cidade. Agora, quando a nossa alma bagunça, a nossa mente tenta buscar Deus e encontrar aquela solução. Romanos 5, de 3 a 4, diz assim: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Ou seja, você quer ter esperança, porque a maior função do inimigo não é roubar teu dinheirinho. A maior função do inimigo não é acabar com o teu casamento. A maior função do teu inimigo é roubar a tua esperança. É quando você acha que agora não dá mais para mim. Agora meu pecado não tem mais jeito. Agora meu casamento não tem mais jeito. Quando você perde a esperança. A função do inimigo é roubar a tua esperança. Só que a esperança só vem quando você se gloria nas tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança, depois a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Então, a função das tribulações, a função das dores na vida do ser humano é divina, é uma função divina. É para fazer a gente ser mais forte, coerente, resistente, aprovado e cheio de esperança. Hoje, nosso podcast é sobre a necessidade dos processos. A necessidade de você aceitar que existe um caminho árduo para você ser forjado para cumprir o teu propósito. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, Jackson, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quer dizer que Deus espera uma coisa de você. O que ele espera da gente, Welly? Amor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o que ele te devolve? Um chamado com um propósito. Já que você me ama, eu te dou um propósito divino, eu estou te dando, e aí todas as coisas cooperam para você. Quando junta o que você dá, que é o amor, com o que ele dá, que é o propósito, ninguém te vence mais. Olha, você falando de processo aí, uma coisa que vem à mente aqui, muito importante. Do Egito até Canaã, aproximadamente 500 quilômetros. Os estudiosos dizem que eles gastariam 40 dias. Só que quando eles entraram no deserto, eles começaram a murmurar. De 40 dias, o processo prolongou para 40 anos. Eles entraram no deserto e Jesus também entrou no deserto. Só que Jesus só ficou 40 dias. Jesus entra no deserto e fica 40 dias, os hebreus entram no deserto e fica 40 anos. Por que o processo é menor e o outro, o processo é maior? É porque os hebreus entraram murmurando. Jesus entrou no deserto em silêncio. Então, quando você murmura, o processo prolonga. Mas quando você é grato no silêncio, Deus apressa o processo. Sabe qual a maior diferença entre o porco e a ovelha? Não é quando eles nascem, é quando eles morrem. Porque quando a ovelha morre, ela morre em silêncio. O porco não. Quando ele morre gritando. Talvez alguns processos só estão prolongando, porque ao invés de, às vezes, a pessoa fechar a boca e abrir o coração, não. Eles fecham o coração e abrem a boca. Qual conselho você pode dar para aquela pessoa que está vivendo um processo, mas assim, ela está a um passo de viver os melhores dias da vida dela, só que ela está pensando em desistir? Nossa, é forte. Como você não sabe do amanhã, talvez a maior frustração de uma pessoa é desistindo hoje sem saber do que poderia acontecer amanhã. Você pode estar desistindo na hora errada. Por quê? Primeiro que as pessoas confundem que não também é resposta. E o fato de Deus estar te dando não hoje significa que Ele não pode te dar um sim amanhã. Silêncio também é resposta. Silêncio. O próprio silêncio. Quando Jesus foi para a cruz, Deus ficou em silêncio. Então, a questão é, você precisa ir até o extremo. Precisa cavar até encontrar uma resposta.
Por quê? Porque as guerras de hoje, elas podem não mostrar um nível de vitória amanhã. Mas nenhuma pessoa que desistiu é celebrada na vida. Fala pra mim uma pessoa que desistiu foi celebrado. A história não fala de quem desiste. A história só fala de quem persiste. De quem continua, de quem vai até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Será salvo. Se José tivesse desistido quando ele foi jogado na cova, aí nós não estaríamos contando a história dele hoje. É verdade. Na verdade, todo grande homem tem uma chave. Todo grande homem tem uma chave. É um princípio, todo grande homem tem uma chave. Só que José é um nível de grandeza tão grande que ele não precisou ter uma chave. Deus fez ele uma chave. Você pega uma chave normal, a parte de cima é plana, mas a parte de baixo não. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. É a vida de José. Os irmãos colocaram ele na cisterna, desceu. Foi vendido para a carroça dos ismaelitas, subiu. Foi vendido como escravo para Potifar, desceu. Foi promovido na casa de Potifar, subiu. A mulher do Potifar levantou a calúnia contra ele foi preso, desceu. Lá interpretou o sonho do padeiro, do copeiro e subiu. Ou seja, o desce e sobe na sua vida não é humilhação. É Deus te forjando onde Ele quer te encaixar. Antes de Deus mudar o seu nível, Ele vai mudar suas mesas. Deus foi mudando José de ambiente, percebeu? Até ele se tornar governador. Então, quando Deus quer mudar o seu nível, Ele vai te mudando de ambientes. Mais do que isso, nesses ambientes que Deus te muda, se você for realmente sábio, você está aprendendo com cada ambiente. Porque José não fez faculdade de administração no Egito. Ele aprendeu nas mesas. Ele aprendeu a administrar o Egito nas mesas. Então, quando Deus te muda de mesa, é para te dar uma nova informação que você ainda não tem. Eu imagino ele agora como governador, chega alguém e fala, estamos com um problema de escravo. Não, deixa que eu resolvo. Mas como assim? Eu já fui escravo um dia. Exatamente. Eu não posso curar feridas profundas se eu não sei lidar com ferimentos rasos. As pequenas porções de comida que davam na prisão, ele, vamos guardar um pouco, porque a gente não sabe se vão servir amanhã. Quando veio a fome no Egito, ele falou, vamos guardar muito no celeiro, porque a gente não sabe como vai ser amanhã. Tudo ele aprendeu durante a prisão. Não tem lugar certo para aprender. O lugar que Deus te colocou, esse é o lugar que Ele quer te ensinar. É a faculdade, né? Por exemplo, os hebreus no Egito, é foda demais isso aí. Isso é foda demais. Os hebreus no Egito, eles estão amassando barros para fazer tijolos. Na verdade, quanto mais eles amassavam barro, mais Deus estava amassando eles. Deus estava forjando eles no Egito. E aí, quanto mais frustrante é o ambiente, mais frutífero é o indivíduo. Eles aprenderam a ser frutíferos num lugar frustrante. E aí tem um detalhe engraçado. É que o faraó subjugou eles, colocando uma carga maior sobre eles. Só que Faraó não entendeu uma coisa. Quando as pessoas vão na academia, eles não levantam peso? Na verdade, o peso, primeiro, não é para criar músculo, mas é para aumentar o nível de resistência. E a força. Quando as mulheres hebreias começaram a pegar peso, o faraó, sem saber, estava fortalecendo a resistência delas. Quando as parteiras chegavam para matar os meninos, aí eles falaram, não, as mulheres hebreias são mais fortes do que as egípcias. Os meninos já não estão mais aqui. Moral da história, o faraó, sem saber, estava fortalecendo o povo. Estava gerando nível de força. Entende? Então, às vezes, aquilo que as pessoas estão fazendo de negativo para você, você tem que usar isso como músculos espirituais para te fortalecer. Uma calúnia para te fortalecer. Um abandono para te fortalecer. Uma rejeição para te fortalecer. Jackson, se você pudesse mandar uma mensagem para todo o mundo, que se fosse uma frase, um conselho, o que seria? É melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Boa. Esse é o meu lema. Cara, isso é muito forte. Então, nos dias que eu pensei em desistir, essa frase montou na minha cabeça. É melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Muito. Quem desiste hoje se torna um frustrado amanhã, e toda pessoa frustrada quer frustrar alguém. Você nunca vai ver um realizado querer frustrar alguém. Da mesma forma, você nunca vai ver alguém de um nível muito alto falar mal de alguém que está no nível mais baixo. Eles não têm tempo, eles estão ocupados. É o que eu sempre falo, quem é feliz não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Quem está em paz consigo mesmo não quer guerra com ninguém. Então vale a pena você buscar a tua felicidade, a tua paz, que só Deus pode dar, porque assim, pelo menos, você não vai ser problema para ninguém.